servidores da SUFRAMA estão em greve há pelo menos um mês. O presidente da Câmara dos Deputados Federais, Eduardo Cunha, do PMDB, veio a Manaus e disse que vai ser difícil derrubar o veto da presidenta Dilma sobre o reajuste dos salários dos servidores da SUFRAMA. É o que a gente confere agora. Coloca na tela. Dos 24 parlamentares, apenas 12 estiveram presentes hoje na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara em Brasília, Eduardo Cunha, do PMDB, falou sobre parlamentarismo, maioridade penal e a greve da SUFRAMA. Sobre este caso, ele disse que não é fácil derrubar o veto, a medida provisória 660, que trata do reajuste salarial dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus. O veto, nesse caso, é uma medida provisória, ele começa primeiro pela Câmara. Tem que ter a votação da Câmara, é voto secreto, com 257 votos, sim, para derrubar o veto. Se derrubar a Câmara, vota o Senado. Aí preciso 42 votos de senadores. Então, é preciso que tenha uma mobilização. As sessões de Congresso, geralmente se tem quase com um comodismo de que os vetos não vão ser derrubados. Ou você mobiliza com determinado veto, ou poucos vetos são derrubados até hoje. Apesar do programa Câmara Itinerante ter o objetivo de aproximar a Câmara dos Deputados à população, a galeria ficou vazia. Os servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus foram impedidos de entrar. Já o presidente diz o contrário. Casa pública, como várias pessoas entraram, né? Tanto a galeria quanto o nosso plenário estavam repletos de pessoas. Das 100 pessoas que foram à Assembleia, apenas 6 puderam assistir à sessão. Um outro grupo impedido de entrar foram esses estudantes, que protestaram contra a redução da maioridade penal. Olha só, né? E aí, vai ficar como? Vai ficar os servidores da SUFRAMA em greve? Por tempo indeterminado, sem nenhuma discussão e principalmente sem um posicionamento tanto lá dos deputados federais quanto do Senado, para se chegar a um consenso com relação a esse veto? Vai fazer o quê? Como é que vai ficar o Amazonas nessa situação toda e a SUFRAMA nessa situação toda e a nossa Zona Franca nessa situação toda? Vai ficar como? Como é que vai ser? Não vai liberar carga nenhuma? Vai deixar que a gente já começa a ver aí, a gente anda pelos shoppings da cidade, já começa a ver os lojistas reclamando que não consegue chegar a mercadoria para fazer promoções, para fazer liberação de estoque. Como é que fica? É uma situação bem complicada, é uma situação, como o próprio Eduardo disse aí, que tem que se ter aí uma situação que tem que ter um consenso de todos os representantes do Brasil inteiro para poder se liberar esse veto ou não. Tem que chegar a um consenso, Amaral. É interessante que você tocou num assunto. Eduardo Cunha vem aqui a Manaus e, enfim, participa de tudo isso, diz que é a favor da derrubada do veto. Mas só o voto dele não adianta. Aliás, eu poderia, inclusive, dizer o seguinte: a gente abre mão do voto dele a favor da articulação. Porque o mais importante nesse momento é a articulação política que ele tem. Sem dúvida alguma, se ele se comprometer em articular politicamente apoio para a derrubada do veto, a gente consegue, sim, 1/3 do Congresso Nacional favorável a isso. Ou seja, não adianta dizer que é bonzinho e dizer que vota. Ele é de uma ala radical do PMDB e já se mostrou contrário, inclusive, a outras decisões da presidente Dilma Rousseff. Mas nesse momento, se ele realmente quer fazer alguma coisa pelo Amazonas e pelo modelo Zona Franca de Manaus, que ele comece a articular. E por meio da articulação dele, estou certo disso, que a gente consegue 1/3 dos votos que precisamos para a derrubada do veto. Ele nem precisa votar. Basta ele articular politicamente com as bases dele, dentro lá do Congresso Nacional, que a gente consegue. E outra coisa, é importante que os esforços sejam, nesse momento, redobrados pela bancada do Amazonas. A gente percebe que existem ali esforços pessoais, tem que deixar disso, tem que parar de pensar em eleição na hora de articular política pública para o estado do Amazonas. A gente está falando da Zona Franca de Manaus, dos servidores que estão em greve porque querem aquilo que é de direito deles. O modelo está sendo prejudicado. O governo federal tira a autonomia e agora tira a possibilidade de se resolver um problema crônico. Não adianta prorrogar a Zona Franca, se tira desse modelo a autonomia e a capacidade de ser resolutiva. E é o que vem sendo feito. Nós, de todas as maneiras, e isso é incontestável, Marcelo Asmar, estamos sendo diariamente bombardeados
e simplesmente boicotados. É o que acontece com o estado do Amazonas. O nosso estado aqui, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, é estratégico para o restante do país. Eu fico vermelho mesmo, fico com raiva. Não tem como não ficar. É estratégico. Será possível que o Brasil não vai entender isso? A estratégia que é o estado do Amazonas para o restante do país e para o mundo, será que não se entende isso? É crônico o problema, é crônico. E as nossas lideranças políticas precisam se esforçar e unir forças. Esquece divergência política. Corre atrás e mobiliza. O veto precisa ser derrubado porque parece que a presidente mora em outro mundo. Parece que a presidente está em outro país. Um país onde não existe a Amazônia e onde não existe o Amazonas e onde está localizado o modelo Zona Franca de Manaus, porque só pode. Vetou. Mas o veto pode ser derrubado constitucionalmente. A gente precisa de 1/3 do Congresso Nacional para isso. E o Eduardo Cunha é estratégico, com a mobilização política que ele tem para que isso aconteça. Não adianta, vai ser muito difícil. Não, para de fazer política. Faz estratégia e mobiliza, porque desse jeito a gente consegue. Não adianta barganhar. Não é esse tipo de barganha que a gente quer, é difícil, para depois trazer para si os louros. Primeiro traz o resultado, depois fica pensando nessa parte. É isso que a gente precisa aqui. 11h54, a gente espera francamente que seja resolvido isso, para que os servidores da SUFRAMA voltem a liberar cargas e o comércio volte a se restabelecer. Olha